Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um ADN Criativo Podcast. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, porque hoje o episódio será muito repleto a nível de conhecimento e experiência. Eu tenho comigo um convidado na qual tem traçado, tem feito um caminho profissional muito interessante, isso no setor da medicina do trabalho, propriamente em HSE, e que é a segurança do trabalho, que vai aqui nos explicar exatamente sobre esta área de saúde, esta área da medicina. Eu quero apresentar aqui para vocês o grande Alberto dos Santos, diretor da Climédico e do Grupo Flow de Saúde. Seja bem-vindo, Alberto dos Santos. Muito obrigado, Juninho, pelo convite. Estou aqui à disposição para poder transmitir um pouco de conhecimento e acrescentar alguma coisa aqui ao podcast. Ok, o prazer é todo nosso. Espero que sinta em casa, esteja à vontade para poder passar o seu conhecimento, também a sua experiência, essa juventude e a pessoa que também está há algum tempo nesse mesmo mercado. E antes de entrarmos para esse grande tema, gostaríamos aqui de conhecer quem é o Alberto dos Santos, o que é que faz, o que gosta de fazer, como é que é o seu dia a dia, um bocadinho mais pessoal do seu lado. Vamos aqui discutir fora do contexto profissional. O Alberto Santos é um homem de 53 anos, nascido cá em Luanda em 1971, licenciado em Psicologia. Em termos de formação, tenho um conjunto de formações diversificado. Para além de ser psicólogo, sou técnico de higiene e segurança do trabalho, sou auditor de sistemas de qualidade. Tirei um MBA há pouco tempo, um Master Business Administration de empresas há pouco tempo, no ISCTE em Lisboa, e tenho uma experiência de 29 anos, como falávamos há bocadinho, já muito diversificada, desde as áreas alimentares até à área universitária, ao trabalho em hospitais como psicólogo, em clínicas toxicodependentes também como psicólogo. E portanto o Alberto Santos, em termos profissionais, é um pouco versátil, tem sido um pouco versátil naquilo que tenho feito durante estes anos todos. A nível particular, gosto de fazer desporto, faço artes marciais também há muitos anos, desde 92, o Janil provavelmente nasceu mais tarde. Já faço kickboxing já há muitos anos, desde 92. Gosto de fazer desporto e depois gosto daquilo que toda a gente gosta de fazer, de comer bem, de passear, de estar com a família. Ok, muito bom. Saber que é um homem do desporto também, tem aí a arte, mas é que o kickbox, certo? Kickbox já pratica há algum tempo. Agora, sobre como é que o Alberto dos Santos entra para a área da medicina do trabalho? Qual foi o dia, como é que se sentiu, quando é que se afirmou exatamente que essa seria a profissão que iria levar para a sua vida? Pode, Junel, você é muito jovem, a vida às vezes leva-nos para caminhos que nós não esperamos. Não é uma questão de destino, mas às vezes acontecem situações na nossa vida que nos fazem carreirar e ir para determinados caminhos que nós de facto não esperávamos. A higiene e segurança do trabalho é uma área que em 2000, quando eu acabei, por exemplo, no curso de Psicologia em Lisboa, não sonharia que iria enveredar por esta área. Isto foi um acaso. Eu de facto comecei a trabalhar como psicólogo e depois de ter saído do hospital, onde trabalhei durante 3 anos, no hospital distrital em Portugal, constituí uma empresa que é a For Saúde, que é a empresa-mãe que eu irei hoje apresentar um pouco. Isto foi no ano 2001. E começámos por fazer a formação e fazer consultas de psicologia. Eu na altura já era terapeuta familiar, psicoterapeuta, e por questões legais, como acontece cá em Angola, a higiene e segurança do trabalho e a saúde ocupacional é obrigatório que as empresas tenham os serviços organizados, portanto tenham contratado uma empresa para prestar estes serviços. E eu contratei uma empresa para o fazer e percebi-me que havia ali
uma área de mercado que era interessante e que poderia avançar por aí a empresa. E a partir daí a empresa começou eu acabei por tirar o curso de Engenharia e Segurança de Trabalho, o técnico superior, que em Portugal é o nível 6, cá em Angola não existe níveis no que toca aos técnicos de Engenharia e Segurança de Trabalho, portanto tem uma qualificação dada pela Inspeção Geral de Trabalho cá em Angola aos técnicos de Engenharia e Segurança de Trabalho. Em Portugal existem dois níveis, um nível 4 e um nível 6. Eu tirei o nível 6 e a partir daí comecei a trabalhar e a angariar clientes e as coisas começaram. Vi que 9 anos no mercado, acredito que não foi um percurso fácil e tem sido diariamente um desafio continuar a posicionar a empresa e também o seu nome no mesmo mercado. Como é que classifica esses 29 anos a nível de experiência e a nível de empreendedorismo e um empreendedor também? 29 anos, não foi nesta área de Engenharia e Segurança de Trabalho. A área de Engenharia e Segurança de Trabalho, eu trabalho na área há cerca de 21 anos, cá em Angola há cerca de 13 anos. E durante estes 29 anos, como empreendedor e empresário, realmente não foi fácil. As empresas deparam-se com muitas dificuldades, nomeadamente com a questão também do cumprimento da lei, que muitas vezes é muito exigente, e depois há várias situações normais dentro da empresa, desde a gestão dos recursos humanos, que às vezes também não é fácil. Há a questão da gestão a gestão comercial, às vendas, há a questão das cobranças com os clientes. E esta área da Engenharia e Segurança de Trabalho é uma área complexa, porque há um compliance legal muito grande, e portanto nós temos que ajudar as empresas a manterem-se legais no que toca à saúde do trabalho e à Engenharia e Segurança de Trabalho, e há uma panóplia muito grande de obrigações e de documentos que têm que estar em conformidade com a lei. E portanto isto acaba por a complexidade do Serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho, mais a complexidade da gestão de empresas, torna a vida às vezes difícil para um empreendedor e para um empresário. Ok, muito bom. Então, resumindo, nesse percurso todo, tentar ter a aceitação das leis ou tentar cumprir com as leis para a legalização e não só foi a parte um bocadinho mais difícil. Sim, a constituição de uma empresa, há muitas pessoas em qualquer parte do mundo. Eu tenho experiência em Portugal, em Angola e em Moçambique. Nós também já estivemos em Moçambique e as pessoas têm uma visão sobre ser empreendedor e empresário, às vezes de uma forma que não é verdadeiramente a real. Ser empresário é de facto difícil. É acordar, como eu costumo dizer, acordar de noite a pensar no que tem que se fazer no dia seguinte ou naquilo que deveria ter sido feito no dia anterior. Há a questão as empresas têm que criar riqueza. Isso é, digamos assim, uma responsabilidade do empresário, e portanto não é muito fácil. E posso lhe dizer que se eu pudesse voltar outra vez atrás, era capaz, e agora com os meus filhos pequeninos, o meu filho quer ser empresário, e está a dizer que quer ser empresário, e eu às vezes tenho dúvidas se ser empresário é o melhor caminho, porque é de facto um caminho difícil, e muitas vezes com muita falta de reconhecimento pelo Estado e pelas pessoas em si, porque tem uma noção que os empresários são uma coisa que na verdade não são. Os empresários e as empresas que de facto têm sucesso obrigam a que os gestores trabalhem 14, 15 horas por dia, todos os dias, e que sejam pessoas de palavra e com uma ética muito grande para continuarem a fazerem as coisas de forma correta. Correto. Muito bom. Grande ponto aqui abordado pelo Alberto dos Santos no quesito de legislação ou legalização de empresas, que é muito importante. Também é um processo muito complexo, muitos empreendedores têm reclamado e tudo isso. Nós temos aqui a Shella também, a nossa patrocinadora oficial, que está à sua disposição, a sua garrafa de água, quando quiser
pode de alguma forma usufruir da mesma. E vamos entrar agora aqui para o grande tema. Eu quero ouvir aqui do Sr. Roberto dos Santos, de uma forma muito introdutória e bastante objetiva, o que é exatamente medicina no trabalho. Medicina do trabalho é uma área da saúde que é preventiva. É uma especialidade médica. A medicina do trabalho é uma especialidade médica, a saúde ocupacional é uma especialidade médica que procura verificar qual é, digamos assim, do ponto de vista clínico, quais são as condições em que os trabalhadores estão, e depois cruzar essa informação, inclusivamente com as informações que vêm da segurança no trabalho, portanto, daquilo que se verifica no local de trabalho, e verificar se as condições de trabalho estão a ter efeito negativo, digamos assim, na saúde dos trabalhadores. E emitir um parecer em relação àquele trabalhador em concreto, em relação à função que ele exerce e aos riscos que ele corre, dizendo se ele está apto ou não está apto para exercer aquela função. Eu costumo dar sempre um exemplo fácil de compreender, que é, por exemplo, um trabalhador da construção civil. Se o médico, se na consulta médica se detectar que tem uma hernia discal, a indicação que o médico vai dar é que o trabalhador não pode, por exemplo, pegar pesos acima dos 3 quilos, porque isso vai aumentar, digamos, vai aumentar a gravidade do problema que ele tem, da hernia discal. E, portanto, o que a saúde ocupacional faz é fazer um diagnóstico preventivo, dizendo que o trabalhador pode exercer aquela atividade sem limitações ou com limitações, que é o caso, por exemplo, aqui que eu falei como exemplo, em que o trabalhador da construção civil pode exercer a sua atividade, mas não pode pegar em pesos superiores a 3 kg, por exemplo. E depois, como as consultas têm uma periodicidade legal também, anualmente, pelo menos, verificar como é que está a saúde do trabalhador, se agravou ou se não agravou, e se pode ou não pode continuar a trabalhar. Portanto, o que estamos a falar é de uma saúde preventiva, de uma intervenção preventiva, para evitar que o trabalhador contraia doenças que são relativas ao local de trabalho, à função que está a exercer. Boas. Então, não é algo que só se faz uma única vez. É algo que tem um período e vai se renovando sempre para poder garantir aquilo que é o bem-estar e a saúde de cada funcionário. Sim. No fundo, a saúde ocupacional e a segurança no trabalho o que procuram é verificar as condições de trabalho dos trabalhadores para evitar acidentes de trabalho e doenças profissionais. Certo. É isso que se pretende. Depois há uma parte, isso é obrigatório do ponto de vista da lei, cá em Angola é obrigatório também do ponto de vista da lei, realizar-se as consultas na admissão dos trabalhadores, portanto, quando a pessoa é contratada, deve fazer essa consulta de admissão, depois deve fazer a consulta periodicamente, portanto, todos os anos. Agora acabou de ser publicada e aprovada uma nova lei da saúde ocupacional, da higiene e segurança no trabalho, foi aprovada agora no dia 1 de agosto deste ano, portanto mesmo muito recente, que fez alterar a periodicidade das consultas, mas elas podem variar entre 6 meses a 2 anos, portanto de 6 em 6 meses o trabalhador deve fazer novamente a consulta, ou anualmente, ou de 2 anos depois. Depois, portanto, e essas consultas chamam-se as de admissão quando a pessoa entra, as periódicas, essas que podem ser entre 6 meses, 1 ano ou 2 anos. Depois há as consultas de retorno ao trabalho, que é no caso, por exemplo, de um trabalhador ou de uma trabalhadora que esteja grávida e que esteja uma baixa superior a 30 dias, quando volta ao trabalho deve fazer novamente a consulta, ou então de mudança de função, em que o trabalhador é pedreiro, por exemplo, e passa para carpinteiro. Portanto, tem que fazer nova consulta, porque a consulta que foi feita foi para diagnosticar, digamos assim, se ele poderia trabalhar como pedreiro e não como carpinteiro. Tem que fazer nova consulta. E depois na admissão, quando o trabalhador vai embora, é despedido ou despede-se, deve fazer uma consulta de admissão. Portanto, há estas periodicidades na lei angolana.
As consultas de HSE têm áreas definidas ou é para todas as áreas? Todas as empresas devem optar por esse método? Todas as empresas de qualquer área, de qualquer dimensão, são obrigadas a cumprir a lei de saúde e segurança no trabalho. Portanto, a realização das consultas de medicina do trabalho e também a área da segurança no trabalho. Ok. E falando aqui sobre os riscos ocupacionais, como é que os profissionais de HSE acabam por identificar esses riscos? Quais são os riscos que podem ocorrer ou normalmente acontece nas áreas de trabalho? Os riscos dependem da função do trabalhador. Não é? Vocês aqui, por exemplo, o risco que vocês correm é, por exemplo, a queda ao mesmo nível, que é irem a andar e não tendo, digamos assim, o gabinete desarrumado, tropeçam numa coisa qualquer e caem. Esse é o risco, chama-se queda ao mesmo nível. Há o risco também por exemplo, de surdez. Trabalhadores que trabalham em áreas ruidosas. Por exemplo, novamente na área da construção civil, trabalhadores que estão com aquelas repargadoras ou com um equipamento que faz muito barulho. Esse é outro tipo de risco. Trabalhadores, voltando outra vez à construção civil, que é mais fácil de perceber, trabalhadores que trabalhem, por exemplo, no primeiro andar, estão a construir um prédio e estão a trabalhar no primeiro andar ou no 10º andar. O risco que ali correm é, por exemplo, de queda em altura, caírem de lá de cima cá para baixo, ou de cair alguma coisa na cabeça. Por isso é que os trabalhadores depois têm que usar aquilo que nós chamamos de equipamentos de proteção individual, certo? São os capacetes que na construção civil usam, as botas de biqueira de aço para não espetarem um prego no pé, que é outro dos riscos, os coletes que devem usar também para serem localizados no caso de haver movimentos de objetos, e portanto no que toca à questão dos riscos, os riscos são avaliados de acordo com a função. Portanto, pessoas que trabalham num escritório, onde, por exemplo, aqui vocês trabalham, têm um risco completamente diferente. Um trabalhador da construção civil, ou um trabalhador que trabalha numa mina, por exemplo, que tem contaminações também respiratórias e que deve ser verificado isso pelo médico. E é com base no local de trabalho e na função do trabalhador que nós identificamos esses riscos. Ok. E para um profissional de HSE, quais são os verdadeiros requisitos que o mesmo deve ter para poder, de alguma forma, conseguir dar conta a esses mesmos riscos? Como é que um profissional de HSE deve se qualificar ou quais são as habilidades que deve ter para dar resposta às situações? Um profissional da HST, conforme o jornal diz, já tem, a partir por ser profissional da HST, já tem essa formação, já teve essa formação. Quem não tem essa formação deve ter alguém que monitorize, digamos assim, as condições de trabalho. As empresas devem ter um técnico de higiene e segurança no trabalho. É obrigatório mesmo? É obrigatório, mas é obrigatório de 3 formas. É obrigatório ter, ou tem um técnico de higiene e segurança no trabalho contratam o técnico e pagam diretamente ao técnico. O técnico só pode estar afeto a uma empresa, portanto, imaginando novamente uma empresa de construção civil, o técnico tem que lá estar a trabalhar, não pode trabalhar mais em empresa nenhuma. Depois, e aí chama-se serviços internos de higiene e segurança no trabalho. Podem ter também um outro tipo de organização, que é os serviços interempresas, que é um grupo de empresas do mesmo grupo empresarial ou não, que se juntam e criam um serviço que é comum a essas empresas. E contratam novamente um técnico ou vários técnicos e têm esse serviço organizado de forma conjunta. E tem depois uma outra solução, que é contratar uma empresa de serviços externos de saúde do trabalho e de higiene e segurança do trabalho que seja autorizada também pela Inspeção Geral do Trabalho. É importante salientar que estes 3 tipos de organização dos serviços de higiene e segurança do trabalho, tanto o interno como o interempresas como o externo, tem que ser autorizado pela Inspeção Geral do Trabalho cá em Angola. E se as empresas não tiverem essa autorização,
incorrem em uma multa e digamos, uma não conformidade legal. Não só a empresa que está a prestar serviço ou o técnico que está a prestar o serviço sem autorização da Inspeção-Geral do Trabalho, como a própria empresa que está a contratar. Ok, então é algo mesmo muito rigoroso. E agora entrando sobre segurança no trabalho, a formação e capacitação em segurança, será que os técnicos da HSE, os técnicos de segurança do trabalho, devem formar também os colaboradores que acabam por encontrar na empresa? Sim, porque é muito importante a questão da segurança. Às vezes as pessoas não têm a noção do perigo e dos riscos que correm. E é importante, e às vezes há alguma negligência em relação a isso, porque nunca houve um acidente, as pessoas às vezes acabam muitas vezes por negligenciar o risco que estão a correr. E portanto é obrigatório haver formação aos trabalhadores para terem conhecimento sobre os riscos que correm, os riscos que estão sujeitos no local de trabalho e saberem quais são as medidas de prevenção. Mais uma vez, de uma forma simples, também é preciso saber que, e não quer dizer que as pessoas não tenham essa noção, mas às vezes esquecem-se, o que nós temos encontrado muitas vezes no nosso trabalho, como técnicos de higiene e segurança do trabalho, é que as pessoas até sabem que têm que o fazer, mas acabam por achar que não vai acontecer problema nenhum e, portanto, não é preciso o capacete, não é preciso os guarda-corpos, que é uma proteção nas quedas, para que as pessoas não possam cair, tipo os corrimões que se colocam nas obras, para as pessoas não caírem e acabam por não colocar lá aquilo, e depois alguém que tropeça e cai de lá de cima cá para baixo. E por isso os técnicos de higiene e segurança do trabalho que devem estar nos locais de trabalho devem informar todos os trabalhadores para terem noção de quais são os riscos que estão sujeitos e quais são as medidas de prevenção, desde o uso dos equipamentos de proteção individual até ao uso dos equipamentos de proteção coletiva que devem ser implementados. Ok, e a implementação de protocolos, como é que é feito exatamente em um ambiente de trabalho? Como é que o profissional da HSE chega e tem que implementar certos protocolos para poder fluir com mais segurança naquele mesmo meio? Voltando à questão da construção. Quais são os equipamentos de proteção individual que são obrigatórios de ter? Portanto, nas obras de construção civil, por exemplo, é preciso, como eu dizia há bocadinho, é obrigatório ter o capacete, é obrigatório ter as botas de figueira de aço, é obrigatório ter os coletes, portanto, se quiser entrar dentro da obra, só entra se tiver esses equipamentos de proteção individual. E depois, dentro da obra, depende do risco, porque uma obra de construção civil, os riscos são diferentes, estando a trabalhar ainda nas fundações, em que as pessoas podem morrer soterradas, portanto, a terra pode cair para cima da pessoa e ser soterrada e haver ali um acidente de carro. Estar a trabalhar, por exemplo, no 12º andar, em que podem cair do lado de cima cá para baixo. E o que o técnico deve fazer, em termos protocolares, é ver todos os riscos que estão a existir. O ideal é não haver riscos nenhuns, mas se estamos a trabalhar, nós estamos sempre a correr riscos. Portanto, quais são as medidas para diminuir, digamos assim, a gravidade do risco? É usar os equipamentos de proteção individual, é usar os equipamentos de proteção coletiva e é ter todos os procedimentos de segurança para que não exista um acidente de trabalho. Ok, então a implementação dos protocolos chega a ser muito mais importante do que exatamente está a ser feito ou como vai ser feito o mesmo trabalho. Deixa-me dizer uma coisa que é muito importante dizer, e eu penso que o poderei dizer, até pela experiência que tenho. A Inspeção-Geral do Trabalho, que em Angola tem feito um excelente trabalho
em relação às condições de trabalho dos trabalhadores, para verificar se as empresas estão ou não estão a cumprir. O que se pretende no final é evitar acidentes de trabalho com maior ou menor gravidade dos trabalhadores e evitar doenças profissionais. Uma doença profissional, por exemplo, é a surdez, que não é... se você tiver numa zona de risco, de ruído, os ouvidos podem não lhe doer, mas se você tiver muito tempo lá e durante muito tempo, provavelmente vai ficar surdo. E a surdez é, por exemplo, é uma doença irreversível. Você depois de ficar surdo já não consegue voltar a dar, não é como ter uma cárie num dente, arranca o dente ou trata a cárie e fica com o dente tratado. A surdez não tem reversibilidade. Portanto, se passa a ser surdo, será sempre surdo. E por isso, aqui o objetivo e o que a inspeção tem vindo a fazer é verificar se as empresas cumprem as condições de higiene e segurança no trabalho, que é ter os equipamentos de proteção individual, é ter as pessoas formadas para saberem quais são os riscos que estão sujeitas e saberem quais são as medidas de prevenção que têm que ter. E por isso a questão dos protocolos e aquilo que se faz é de facto muito importante, porque o que se procura fazer é melhorar as condições de trabalho dos trabalhadores. Mas temos aqueles casos de algumas empresas que não cumprem, não por conhecimento, mas por teimosia. Como é que um profissional da HSE deve se posicionar quando encontra esse tipo de barreira? Porque eu acredito que em todo o mercado existe isso. Há procedimentos que empresas não é necessário, não é necessário, não ocorremos isso, mas o profissional fica ali e tem que tomar alguma decisão. Será que já passou por isso? O que eu lhe posso dizer é que um técnico de higiene e segurança no trabalho tem autoridade dentro da obra, e aqui a autoridade é, digamos assim, relativa por um lado, porque normalmente os técnicos de higiene e segurança no trabalho são assalariados, são contratados pelo dono da obra ou pelo construtor, no caso da construção civil. Portanto, é um pouco ir contra o patrão, não é? O que o técnico de higiene e segurança do trabalho deve fazer é mostrar ao patrão não só o risco que os trabalhadores estão a ter, mas também quais são as consequências que pode haver para os trabalhadores, para os empregados, digamos assim, e para ele próprio também, porque no caso de haver um acidente grave, o que é que acontece? Há uma obrigatoriedade também cá em Angola que tem a ver com o seguro de acidentes de trabalho. Portanto, os empregadores têm que contratar uma seguradora e que faça, digamos assim, um seguro de acidentes de trabalho. Transferem a responsabilidade para a seguradora. E a seguradora, no caso de um acidente, o que faz e o que deve fazer é dar apoio ao trabalhador no caso de um acidente de trabalho. Indemnizar o trabalhador ou ver quais são as, digamos assim, as contrapartidas, digamos assim, no caso de um acidente. Okay? O que é que acontece? A seguradora, no caso de um acidente, o que vai ver é também ver se foi cumprida a lei a nível de higiene e segurança do trabalho. Porque se o trabalhador teve um acidente de trabalho e não cumpriu a lei, a seguradora também não tem responsabilidade sobre isso. Okay? Portanto, o empregador tem que contratar os serviços de higiene e segurança do trabalho ou ter um técnico interno autorizado pela Inspeção-Geral do Trabalho, como eu disse há bocadinho, e o que o técnico em si de higiene e segurança do trabalho deve fazer é tentar sensibilizar o patrão ou a entidade patronal dos riscos que a entidade patronal por si só corre. Se houver um acidente grave e se o seguro não cobrir porque não cumpriu a lei, quem vai ter que cumprir é a entidade patronal. E para além disso, a Inspeção-Geral do Trabalho o que fará é levantar uma investigação, digamos assim, do acidente de trabalho, e há uma grande probabilidade, e a lei diz mesmo isso, de entidade empregadora ser multada. Portanto, normalmente os técnicos de higiene e segurança do trabalho às vezes estão em situações complicadas e às vezes não é só pela entidade patronal, mas pelos próprios trabalhadores. E já passou por essa resistência? Todos os dias. Para essa resistência todos os dias. E é dessa forma que tenta dar a resposta, mostrando as consequências
E também usando sempre os protocolos como o seu, como posso dizer, a sua carta na manga. Né? Sim. A carta na manga será a obrigatoriedade que a lei, digamos assim, impõe. Depois, nós temos que chamar um pouco ao coração das pessoas, não é? Tem que se... Sim, tem que perceber, às vezes as pessoas têm que perceber que há consequências dos seus atos e às vezes não têm essa consciência ou não se lembram ou até a negligenciam. E, portanto, o técnico de higiene e segurança do trabalho deve falar sobre as consequências. As consequências há um acidente mortal, o trabalhador pode morrer, ou pode ficar paralisado, ou pode ter um problema grave. Isso tem consequências em termos financeiros para a própria empresa, porque o trabalhador deixa de poder trabalhar, portanto fica um posto de trabalho por preencher, e a empresa tem consequências em relação a isso em termos financeiros. Pode ter multas, porque é uma obrigatoriedade legal as empresas cá em Angola terem os serviços de medicina do trabalho e higiene e segurança do trabalho organizados, como eu dizia há bocadinho. Se não tiverem, podem ser multados, estão em cumprimento legal. E depois há outras situações que é, de facto, se houver um incêndio, por exemplo, a questão dos riscos de incêndio, se não houver meios de combate a incêndios, é uma das coisas que nós podemos falar sobre isso, porque é um dos riscos o incêndio num local. E falarmos com o empregador, a dizer a importância de ter um extintor, por exemplo, porque senão pode haver aqui um incêndio, qualquer pessoa vai pensar logo no incêndio e as consequências que isso tem, e isso é a melhor forma, quanto a mim, de poder transmitir ações de prevenção, para evitar que haja esses acidentes de trabalho. Se for numa situação a dizer eu sou técnico de higiene e segurança de trabalho, você não pode ter isto assim, porque eu digo, na parte das entidades empregadoras, ninguém gosta, como eu dizer, ninguém gosta de entrar, que entra dentro da nossa casa e vai dizer que isto está mal, isto está mal, aquilo está mal. Agora, se lhe disser, olha, isto, na forma que está, pode ter este tipo de consequência, pode haver aqui um acidente de trabalho, pode haver aqui um incêndio, a pessoa já ouve e já percebe que nós não estamos ali toca aos técnicos para criar alguma dificuldade, estamos ali para ajudar. Sempre. Agora eu começo aqui a perceber um bocadinho essa parte de medicina do trabalho HSE, e é uma área muito complexa, o que exige muito do profissional. Sim. Diariamente ter essa dedicação, esse acompanhamento na empresa para poder garantir a segurança e também o bem-estar entre os funcionários. E vou entrar aqui agora num ponto que também deixou-me com uma dúvida: gestão de estresse e saúde mental. Será que o técnico HSE também tem que ser qualificado para conseguir conversar com as pessoas, dar conselho às pessoas ou entender até o próprio funcionário? Sim. Há aqui um aspecto importante que eu ainda não referi, que tem a ver com as duas áreas da saúde ocupacional e da segurança do trabalho. As duas áreas juntam-se. Uau, ok. A saúde ocupacional tem a ver também com a área está a falar dos riscos psicossociais, do stress e por aí fora, que eu já poderei falar um pouco também sobre isso, mas é importante perceber o seguinte: a saúde ocupacional está ligada à segurança do trabalho, na segurança do trabalho, porque o médico, como eu dizia há bocadinho, vê as condições clínicas em que o trabalhador está para perceber se ele pode exercer aquela atividade, e depois, à medida se as condições em que a pessoa trabalha se têm consequências também na saúde do trabalhador. E a segurança no trabalho o que faz é verificar as condições no local de trabalho, para verificar os tais riscos que falávamos há bocadinho, que o médico também deve estar atento a isso. Mas o técnico que deve fazer é verificar no local quais são os riscos, fazer uma avaliação desses riscos, e que dizer quais são as medidas de prevenção. Dá-me um exemplo outra vez que eu falava um bocadinho da surdez. Da surdez, se o médico, quando a pessoa é admitida, verifica que não tem problemas nenhums da surdez, e que depois e se percebe quando o trabalho que o técnico de higiene e segurança do trabalho transmite ao médico,
o risco e os riscos associados àquela função onde aquele trabalhador está, que é de surdez, trabalha num ambiente ruidoso, o médico vai verificar outra vez, vai verificar como é que está a audição dele. Não. Se verificar que está a haver consequências, vai dar também novas trabalho em conjunto, digamos assim, com o técnico de higiene e segurança laboral para dizer que tem que reforçar as medidas de prevenção, como, por exemplo, ou proteções auriculares para evitar vir aquele rio. E, portanto, as duas áreas, por um lado o médico, por outro lado o técnico de higiene e trabalho, trabalham os dois em conjunto. Sem trabalhar em conjunto é muito complicado, porque isto é uma consulta, este é um trabalho de prevenção para, como eu dizia, para evitar acidentes de trabalho e para evitar doenças profissionais. As doenças profissionais, aqui o médico é de facto muito, muito importante. No que toca às doenças profissionais, depois entram também os riscos psicossociais, a gestão do stress, e que são de facto é muito importante. Isso acontece em situações de burnout. O burnout é um síndrome, digamos assim, em que os trabalhadores ficam esgotados do trabalho, mentalmente. Certo. E que deixam de conseguir produzir da maneira que produziriam se não tivessem demasiado cansados. Portanto, que depois pode levar a síndromes depressivos, a depressões, e aquilo tudo acaba por fazer com que a pessoa ande sempre mal e de facto esteja numa situação psicopatológica, e que, não se sentindo bem, também não consegue produzir o trabalho conforme deveria produzir. Portanto, o que é que os técnicos de higiene e segurança de trabalho devem estarem atentos? É de facto estes riscos psicossociais que acontecem. Sim, mas ainda isso é uma pergunta. O técnico de HSE, ou de segurança no trabalho, pode ser psicólogo, ou um psicólogo pode ser um técnico de HSE? Porque do que eu sei, poder corrigir-me, são áreas diferentes, psicologia e HSE. Mas do que encontramos aqui, um técnico de HSE pode cumprir com essas mesmas funções. O técnico de higiene. Sim, pode ser também um psicólogo, pode também acautelar certas situações de coaching. Um técnico de higiene e segurança no trabalho não precisa ser psicólogo. Mas um psicólogo, um técnico de higiene e segurança do trabalho não é um psicólogo, mas um psicólogo pode ser um técnico de higiene e segurança do trabalho. São formações diferentes. Um psicólogo, por acaso é o meu caso, eu sou psicólogo e sou técnico de higiene e segurança do trabalho, mas primeiro tirei a licenciatura em psicologia e depois tirei a pós-graduação em higiene e segurança do trabalho. Portanto, eu sou técnico de higiene e segurança do trabalho depois de ser psicólogo, mas não é preciso ser nem psicólogo nem licenciado em nenhuma área para poder ser técnico de higiene e segurança do trabalho. É uma formação que tira, que a Inspeção Geral do Trabalho também está neste momento a certificar os técnicos. Portanto, é uma formação que se tira e a Inspeção Geral do Trabalho reconhece essa qualificação do técnico por um determinado período. Normalmente é por um ano, salvo erro. E, portanto, sendo reconhecido como técnico de higiene e segurança do trabalho, a Inspeção Geral do Trabalho o que diz é esta pessoa tem formação para poder exercer a sua atividade e o seu trabalho na área da segurança no trabalho, da higiene e segurança no trabalho. O psicólogo, se tiver formação em psicologia, está mais preparado para as áreas dos riscos psicossociais, que vou falar há bocadinho, da gestão do stress, dos problemas de burnout que podem surgir. Depois há uma panóplia muito grande de coisas que podem ser feitas a nível de higiene e segurança do trabalho no que toca aos riscos psicossociais. Mas para responder ao que me perguntava, um psicólogo pode ser um técnico de higiene e segurança do trabalho também, mas um técnico de higiene e segurança do trabalho não pode não ser um psicólogo. A ser psicólogo tem que tirar uma licenciatura em psicologia. Ok, agora está bem explícito essas duas vertentes, porque é algo que eu acredito que no final do dia se juntam. No final do dia, um psicólogo precisa de um técnico da HSE e um técnico da HSE precisa de um psicólogo. E como é que isso pode se colocar? Será que vamos precisar ter um técnico da HSE na empresa e um psicólogo para evitar esses problemas aqui, que é a falta
de ânimo, aqueles problemas familiares e não só, porque os funcionários têm muito essa vertente de misturar a vida profissional e a vida pessoal. E normalmente nas empresas tem que ter alguém que faz esse acompanhamento e não só. Então, como é que classifica e como é que a área de psicologia e a área de higiene e segurança do trabalho podem trabalhar juntos para combater essa situação? Olha, João, a experiência que eu tenho em 3 países é que a psicologia tem sido sempre desvalorizada de uma maneira geral. Em 3 países? Sim. Complicado. Posso lhe dizer que eu pessoalmente tenho feito como psicólogo também alguma, estou a seguir, por exemplo, um cliente tem uma quinta, um hotel muito grande e que a entidade patronal já não sabe o que é que há de fazer porque há conflitos sistemáticos com os trabalhadores e então contrataram um psicólogo. Só contrataram um psicólogo não para fazer psicoterapia, mas para fazer um trabalho de gestão de recursos humanos e resolver os problemas de conflitos e de possíveis possíveis burnouts que estejam a existir e que depois têm impacto na produtividade da empresa. E a experiência que eu tenho é que, de facto, aquilo tem um impacto na intervenção do psicólogo, que não é, neste caso, não é um psicólogo, não é só um psicólogo que é técnico de higiene e segurança de trabalho, e que, no meu caso, tenho uma formação de gestão, tenho um MBA em gestão, portanto, estas 3 coisas são, de facto, teoricamente, é aquilo que qualquer empregador precisa, é ter uma pessoa que chega a uma empresa e que tem uma sensibilidade para a área da gestão, portanto percebe o que é que se passa, o que é que pode estar na cabeça da entidade patronal de uma forma geral e estar atento a isso. Tem uma vertente, uma formação na área da higiene e segurança no trabalho e vê as condições e os riscos a que os trabalhadores estão sujeitos, e depois tem uma área da psicologia que vai buscar aquilo que tem a ver com a pessoa, mas que interfere no trabalho. Portanto, e as três visões estão presentes. E isso tem, se for feito um trabalho digamos bem feito, digamos assim, aquilo que se consegue no final é bom para toda a gente. É bom para a entidade patronal, porque os trabalhadores sentem-se melhor e vão produzir mais. É bom para os trabalhadores porque se vão sentir melhor, e é bom para a empresa em si, porque as próprias condições de segurança dentro da empresa são melhoradas. E existem estudos há vários anos que também demonstram que as condições de segurança dos trabalhadores e a percepção que os trabalhadores têm de que trabalham numa zona, no trabalho, ou numa empresa que se preocupa com a segurança deles e que adota medidas de prevenção, eles próprios produzem mais. Portanto, eles estão mais tranquilos dentro do trabalho, estão mais tranquilos com eles próprios e, portanto, no final, a produtividade da empresa é maior. Ok. Porquê? Porque as pessoas se sentem bem, estão trabalhando e também conseguem de alguma forma reverter os problemas pessoais dos profissionais dessas ajuda desses mesmos profissionais também. Sim, a ajuda Neste caso, um psicólogo também é técnico de higiene e segurança de trabalho e também tem formação em gestão. Mas aconselho alguém a ter essa certificação como um profissional. Aconselho? Eu sei. Onde você acha que é algo que deve repartir, deve só ter um foco ou ter um nicho só de trabalho? Isso depende de pessoa para pessoa. A pessoa assim foi possível. Fazer gestão, psicologia e agora higiene e segurança de trabalho. Mas para um jovem, aconselho, para alguém que está para um jovem, há bocadinho os ginólogos a falar, batendo coisa. Nós, Climédico, cá e onde nós somos certificados pela Minefop a nível de formação nestas áreas da higiene e segurança do trabalho, da segurança alimentar, da área da gestão. E o que eu aconselho é que esta é uma área de futuro. Que os jovens podem, de facto, estar numa área. Nós, em Portugal, por exemplo, e aqui acontecerá o mesmo, isto é uma área, é uma profissão. Portanto, eu, como psicólogo, eu posso deixar de ser psicólogo e ser só técnico de higiene e segurança do trabalho. Isto é uma qualificação.
E as empresas precisam, o país precisa destes profissionais. E a melhoria para para toda a gente. E é para as entidades empreendedoras, é para os trabalhadores e é para o Estado em si. Porque, de facto, a melhoria de condições de trabalho dos trabalhadores e da sua segurança vai fazer também com que haja maior produção e o país cresce mais, produz mais, sob essas condições. Nós, na Climed, estamos a dar essas formações, estamos agora a certificação é recente, portanto, nós estamos agora a preparar as formações para podermos dar formações aos formadores. Se eu me tiver tempo, mas é os formadores. Porque se não for um dos formadores, serei o supervisor dos formadores. E por isso, esta área de higiene e segurança do trabalho é uma área de futuro. Se as pessoas, se fossem, quanto mais formações tiver, maior é o leque de oportunidades. Exatamente. Porque aqui a questão, há quem queira só e queira só especializar-se nada área, e há quem não queira, e há quem, querendo ou não, foi o que aconteceu, foi o que não aconteceu a mim. Ok. Muito obrigado, Alberto Luís Santos. Estamos aqui para terminar o nosso podcast. Mas antes de terminar o nosso podcast, eu queria que dar um minuto para si, para poder dar os últimos conselhos, principalmente à nova geração, porque eu tenho visto muito jovens de 20, 21 anos, a fazerem cursos de higiene e segurança do trabalho, a procurarem centros, a procurarem referências, nessa mesma área para conectar e também passar a experiência em não só. E eu quero aqui que deixe os conselhos e também, se puder ajudar com centros de formação, direcionar alguns estudos ou também centros onde podem ter essa certificação. Este é o momento, e também deixar as suas redes sociais para que as pessoas possam entrar em contato consigo, mandar uma mensagem, trocar alguma impressão. Sim, a mensagem é sempre difícil de passar a mensagem. A mensagem que eu deixo é que a saúde e a segurança no trabalho é de facto muito importante para todos, tanto entidades patronais como trabalhadores, como o Estado. O que eu tenho visto de facto é que tem havido aqui uma aposta muito grande do Estado e da Inspeção-Geral do Trabalho na procura de condições, de criar condições de trabalho dos trabalhadores. Isso de facto tem feito a diferença. Em relação ao conselho que eu posso dar aos jovens, esta é uma área que devem investir. Todas as empresas precisam de técnicos de higiene e segurança no trabalho. As empresas mais pequenas, por exemplo, o vosso caso, podem contactar empresas externas que são autorizadas pela Inspeção-Geral do Trabalho, que é o caso da Climed, para poderem fazer esse trabalho. As empresas de prestação de serviços externos, como a da Climed, também têm que contactar técnicos de higiene e segurança no trabalho, e depois todas as outras empresas têm que ter e devem ter pessoas formadas para que possam evitar ao máximo os acidentes de trabalho e as doenças profissionais. Nessa formação. A nível de centros de formação, eu posso falar da Climed, que é o que eu penso. Podem enviar e-mails para nós, podem ir às redes sociais e encontrar o site. O site é www.climedico-angola.com ou www.grupoforsaude.com, que depois ficam com acesso às empresas todas, tanto angolanas como portuguesas, do grupo, para perceberem o que é que nós fazemos e solicitarem uma votação para as formações. Nós estamos a preparar as formações. Nós temos formação online assíncrona, portanto a pessoa pode aceder à formação via online, fazer a formação individualmente e quando termina a formação nós emitimos um certificado, mas passa pelo INEFOP, passa pela IGT e ficam com uma qualificação de técnico de higiene e segurança no trabalho. E depois mostrar isso às empresas. Depois no terreno, é como eu digo, depois às vezes a experiência é que faz a diferença, não é? É irem para o terreno, vão com um olho clínico diferente. Eu lembro quando
quando tirei o curso de Higiene e Segurança no trabalho, já era psicólogo, mas coisas que se passavam à minha volta que eu nunca tinha reparado. E, portanto, entrar dentro de um local de trabalho já vai ter outra visão e que a percepção do que se passa ali. E depois, darem os conselhos de forma aceitável. Ok. Eu vou pedir mais um conselho para si. Ainda tem, mas não ter um técnico de HSE. As empresas, como eu dizia há bocadinho, é obrigatório por lei, e agora a nova lei de 1 de agosto vem reforçar esta obrigatoriedade para todas as empresas de qualquer área e de qualquer dimensão organizarem os seus serviços ou contratar uma empresa externa, ou contratar um técnico de higiene e segurança de trabalho, ou um médico do trabalho, ou fazer, digamos, o trabalho em conjunto inter-empresas. Se não fizerem as multas, posso dizer que as multas variam entre os 10 e os 150 ordenados salários mínimos de multa. Fácil fazer as contas por cada não conformidade que faças. Depois, o trabalho do médico do trabalho, no técnico de higiene e segurança do trabalho, faz a diferença. Notam isso na própria produtividade dos trabalhadores. Os trabalhadores produzem mais, mesmo que não seja visto a partida, mas a produção é diferenciada e é significativamente, no final, melhor. E por isso, o que é que devem fazer é contratar empresas, contratarem os técnicos, ou contratar empresas autorizadas pela Inspeção Geral do Trabalho, também têm que ter essa atenção, porque se não fizerem também incorrem em multa, e as multas voltando outra vez a muitas centenas de milhares de kwanzas e muitas vezes milhões de kwanzas de multa. E por isso, não deixem para amanhã o que podem fazer hoje, porque amanhã podem ter um acidente de trabalho, ou podem hoje à noite ter um acidente de trabalho e ter um problema grave, porque ninguém vai pagar absolutamente nada, ou então terem uma inspeção e serem multados, ou mais importante ainda, o trabalhador ter ou ter um problema de saúde, que é isso que se procura aqui evitar. Portanto, não deixar para amanhã o que deve fazer hoje, vou aprender esse lema também, para pedir assim que deixe as suas redes sociais ou como pode-se comunicar aqui com os nossos telespectadores. E eu acredito que se vão querer tirar dúvidas, querer conversar um bocadinho consigo à base desse tema. Podem enviar e-mails para o meu e-mail, que é albertosantos.flower@climed.com em albertosantos.flower@climed.com ou procurar nas redes sociais o site do médico da Angola, e nós temos lá os nossos contactos. Eu posso deixar também o meu terminal telefónico angolano, que é o 926-129-926. Se puderem enviar um e-mail, porque senão depois eu não conseguir responder a todos os contactos, porque eu normalmente, como tenho sempre muitas pessoas a telefonarem-me, quando eu não consigo, depois devolvo sempre a chamada para perceber o que é, não conseguir responder. E coloquem as questões todas. Se tiverem interesse nas formações que a Climédico dá, também podem entrar em contato e enviar um e-mail, porque depois o que nós fazemos, se for por informação online, nós podemos dar a formação para uma pessoa só, porque a pessoa faz a formação sozinha. Se for presencial, nós temos que ter um grupo de formandos para podermos avançar com a formação. O que nós fazemos é recebemos as candidaturas à formação e logo tenhamos um número de formandos suficientes, avançamos para... Muito obrigado, Alberto dos Santos, por essa conversa sobre esse grande tema, onde partilhou pontos muito importantes sobre a medicina no trabalho, HSE, que tem de alguma forma assolado nosso mercado, essa mesma área, onde as oportunidades já são correntes e a juventude já deu conta desse mesmo propósito e tem se capacitado, e não só, além de deixar conhecimento, deixar experiência, também deixou aqui opções para poderem fazer esses mesmos cursos ou ter noção do conhecimento e também da matéria que é passada. Quero agradecer mais uma vez quero agradecer a Climédico também por
trabalhar nesse sentido de formar as pessoas e muito obrigado pela sua presença. Contamos consigo numa outra oportunidade. Eu é que agradeço, Fernando. Muito obrigado. Pessoal, estamos a ficar por aqui. Mais um ADN Criativo Podcast. Podem seguir as nossas redes sociais. Estamos no Instagram como ADN Criativo. E estamos também no YouTube como ADN Criativo by Equador. Contamos com todos vocês num próximo episódio. E até já. Um forte abraço. Está aqui Júlio Dravano para vocês. Tchau, tchau.